Boa tarde, caríssimos telespectadores, e é desta forma que damos início a mais uma edição do Diário Desportivo. E como é de habitual, vamos sim consultar aquilo que é a saúde do nosso desporto. Sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Ariela, e boa tarde lá em casa, boa tarde a todos. Iniciamos sim com a notícia nacional, falando do Chiquinho Conde, que está com um pé fora dos Mambas. O contrato do Chiquinho Conde com a Seleção Nacional de Moçambique termina no próximo sábado, 31 de janeiro. Apesar do legado desportivo positivo, a sua passagem foi marcada por tensões com a Federação Moçambicana de Futebol, que marcam a sua saída. Fontes indicam que não haverá renovação e está prevista uma reunião para esta quarta-feira, onde deverá ser comunicado o fim do vínculo. Mohamed, vimos aqui que o Chiquinho Conde deixou um legado desportivo positivo. Então, qual é o legado, qual é o impacto, né, que terá na saída dele na seleção nacional? Desculpa, primeiro cumprimentar mais uma vez a Ariela e lá em casa, indo já para direto à questão. Todos nós sabemos que o Chiquinho Conde deixou um grande legado na nossa seleção, que foi a passagem para os quartos de final de CAN, que foi uma das melhores campanhas que nós fizemos até agora, além de estabelecer recordes na qualificação para o Mundial, né? E o seu impacto foi de dar muita competitividade, identidade e esperança ao futebol moçambicano. Para nós, moçambicanos, o Chiquinho Conde devolveu aos Mambas a capacidade de poder competir de igual maneira com as outras seleções, as outras grandes seleções, reforçou a identidade, a organização tática e confiança nos seus jogadores e também trouxe alguma visibilidade com os resultados imediatos que foram esses que deram a maior projeção à seleção moçambicana na África, né? E também deixou-nos tocou-nos naquela parte emocional, nós como adeptos, nós como patriotas. O Chiquinho Conde devolveu-nos alguma esperança que os moçambicanos há muito tempo talvez já haviam perdido. Víamos já em muitos jogos passados, antes da era do Chiquinho Conde, e nós já íamos a um jogo e até já trazíamos aquelas placas, já sabíamos ou não sabíamos, a Chiquinho Conde conseguiu nos devolver a esperança, aquela força, a coragem de ir lá com tudo para o estádio, sabendo que íamos sair com um resultado positivo. E a saída do Chiquinho Conde pode afetar aquilo que é a estabilidade, o rendimento e o crescimento dos Mambas? Claramente que sim. O Chiquinho Conde iniciou um projeto que estava num bom andamento, então isso pode sim vir a afetar, pode criar uma ruptura no seu projeto. Vimos todos que o projeto iniciado com o Chiquinho Conde trazia muita disciplina tática, ele apostava muito em jovens, e isso pode quebrar esse ritmo com a saída do Chiquinho Conde. Por outro lado, a estabilidade emocional dos jogadores. Os jogadores criaram uma certa confiança na liderança do Chiquinho Conde. E isso pode trazer agora, essa mudança pode trazer agora alguma insegurança, né? Também pode vir a trazer algum retrocesso competitivo, né? A seleção vinha de resultados históricos, vinha de grandes campanhas, então com essas mudanças pode vir a quebrar esse momento, né? Mas por outro lado também temos que ver pontos positivos. Nem tudo que é mudança tem lados negativos e também nem tem lados positivos, mas nesse tipo de mudança também temos que ver um lado positivo, como a chegada nova, como a possível chegada nova de um treinador novo pode trazer novas ideias frescas, pode trazer uma nova maneira de estar, uma nova maneira de ser da seleção. Também o estado de saúde entre o treinador e a federação. Se tivermos um treinador novo, se calhar a saúde entre esses dois pontos pode ser muito positiva, visto que ele sai ou possivelmente possa vir a sair no meio de uma tensão. Então é isso tudo
É isso tudo que temos que ver. E também o novo treinador pode vir a aproveitar aquilo que é a base deixada pelo Chiquinho Conte e dar uma continuidade positiva. Então, existem pontos positivos e pontos negativos nessa saída do Chiquinho Conte e são coisas que não podem ser deixadas de lado. Além de ele ter deixado o legado, a passagem do Chiquinho Conde pelos Mambas também foi marcada por tensões com a Federação Moçambicana de Futebol. Poderia cá já ficar quais são essas tensões que estamos aqui a referir? Eh, Pronto, é uma parte em que ninguém gostaria de falar, talvez, porque se calhar estaria a deixar uma opinião muito, pronto, crítica, muito polêmica, mas enfim, vimos todos que Chiquinho Conte não foi nada que ninguém viu, não foi nada escondido. Vimos que a Federação sim estava em choques com Chiquinho Conte em alguns momentos que devia-se a divergências contratuais com alguns jogadores, com a parte técnica, se calhar houve atraso em alguns salários, tiveram problemas de prêmios, atraso de pagamentos, falta de clareza em alguns contratos e também em algum momento falou-se que houve alguma interferência por parte da federação na convocatória. Isso que não permite que um treinador faça o seu trabalho devidamente. Acredito que um treinador, quando é contratado alguém para ser treinador, ele é que deve assumir tudo aquilo que tem a ver com quem vai entrar dentro do campo. Essa parte eu acho que nós achamos e temos a certeza que é parte do treinador. Nenhum dirigente da federação deve chegar e em algum momento interferir numa convocatória. E falou-se disso, que pode ser um dos motivos que possa ter trazido essa tensão. Falou-se também de alguns choques de visão. O Chiquinho Conde é um treinador que tem um currículo muito bem invejável e se um treinador como Chiquinho Conde chega e monta um projeto, um plano, acredito que tinha que ser respeitado, deve ser respeitado. Falou-se em algum momento que a federação não respeitava ou não estava a andar no mesmo caminho, ao mesmo espaço que o Chiquinho Conde. Reclamou-se também de algumas condições de trabalho, infraestruturas certas. E como eu disse, Chiquinho Conde é um treinador que já andou por muitos sítios e por onde andou, ele sempre exigiu isso, que é boas condições. Não basta só ele como treinador estar a oferecer de boas condições se aquele que é o jogador dele que precisa estar muito bem preparado, não está preparado ou não está a ser preparado com as devidas condições. Então, foram esses aspectos que eu acho que possam ter vindo a causar essa colisão entre o Chiquinho e a Federação. Sim, falamos no início que provavelmente não haverá renovação. Acha que esses fatores que cá mencionou podem vir a influenciar a sua não continuidade? Claramente que sim. Temos assistido muito, ultimamente, infelizmente, em que as federações ou as partes, ou aquilo que é os dirigentes, a parte administrativa, têm tentado interferir muito naquilo que é o trabalho dos treinadores, algo que é muito errado. Há pouco tempo vimos isso acontecer no Manchester United. Em algum momento acontece em equipes como o Real Madrid também. Então, são esses fatores que não permitem que o treinador exerça a sua função de treinador, de manager. O treinador não é contratado para chegar lá e ser dito o que fazer. Ele é contratado para pegar nos jogadores, fazer e incutir a mentalidade que ele quer, incutir e entregar aquilo que é ensinamento técnico e tático e fazer os jogadores jogar. Se ele achar que o indivíduo X não está preparado para jogar, não pode ser a parte administrativa, a parte dos dirigentes, dos escritórios e vir apontar quem deve jogar, porque senão, se fosse assim, que levassem os dirigentes e colocassem lá como os treinadores. Então, isso sim, esses fatores que acabaste de mencionar e também mencionei alguns, possam sim ter sido mais que necessários para criar essa colisão e essa possível ruptura entre a Federação e o Chiquinho Conde. Certo. Olhamos agora para a notícia a nível internacional, falando da Liga Francesa, que o Hendrick, assim é o mais jovem estrangeiro a fazer o hat-trick na França.
O jovem Endrick está a fazer história na Liga Francesa ao tornar-se o estrangeiro mais jovem a marcar o hat-trick na competição pelo Lyon, que já soma 4 golos e uma assistência em apenas 3 jogos. Mohamed, como explica esta adaptação tão rápida de Endrick no futebol francês? Vontade de jogar, sede de jogar e a vontade e aquilo que ele tanto queria, mostrar que estava sendo injustiçado. Com essas prestações que o Endrick está a ter agora, só nos demonstra que o Real Madrid tenha tomado uma decisão muito precipitada. Sim, acredito que não foi todo o Real Madrid, foi um treinador que estava no momento, mas com essas prestações que o Endrick está a ter, ele está a mostrar mesmo que seria uma mais-valia. Essa rápida adaptação deve-se, acredito eu, ao conjunto que ele possa ter apanhado, um conjunto acolhedor. Ele encontrou uma equipe que também precisava de um jogador com aquelas características para poder explodir, precisavam de um jogador de referência e é o que ele está a ter. Está a ser um jogador de referência. O ambiente também que possa ter encontrado na equipe possa ser um dos fatores. Vimos aqui num dos últimos jogos em que fez o hat-trick, em que ele já marcado, depois de ter marcado os 2 golos, sofre um penalti e o capitão do Lyon é que pega a bola e entrega a ele. Então esse abraço, esse colo que ele está a ter, era tudo que ele precisava, talvez no Real Madrid, e não encontrou. O Lyon é uma equipe humilde, é uma equipe muito bem organizada. Não digo que o Real não seja, o Real é e talvez muito mais organizado, mas é uma equipe de jogadores, vamos assim dizer, de elite, de total elite, em que se calhar não sou eu, o Vinícius, que vai aparecer a abraçar um Mbappé quando precisa. É uma equipe em que todos precisam estar já em cima. Então o Endrick muda-se para um Lyon que é uma equipe humilde, uma equipe que precisa de um jogador como ele, precisa de um jogador como foco e estão a abraçar. Não é por acaso que o treinador do Lyon pediu já que a administração entrasse em contato com o Real Madrid para que se prolongasse o contrato de empréstimo. E dar os parabéns ao Endrick, porque ele acaba superando o Neymar, o Messi e o Mbappé, sendo o jogador mais jovem a marcar um hat-trick. O Lyon pode tornar-se o trampolim definitivo para Endrick chegar ao topo mundial? Claramente que sim. Com essas exibições, 3 jogos, 4 golos, e com exibições muito fantásticas, claramente que existem equipes que já estão de olho no Endrick, mas acredito eu que o Real Madrid não está a dormir e já deve estar a fazer algumas contas, já deve estar a contar os dias para que o contrato termine e que o Endrick possa voltar para casa. Não creio eu que o Real Madrid vá deixar ou vai querer perder um jogador que nem esse, um jogador que eu acredito que eles estão a ver e têm acompanhado os jogos do Endrick, então eles não vão querer deixar fugir esse investimento assim tão barato. E já agora vimos que o treinador Lyon pediu aos seus dirigentes do clube que renovem o contrato de empréstimo com o Endrick. Acha que com essas prestações o Real irá aceitar ou irá preferir chamar o seu jogador de volta? Acredito que o Real não vai querer deixar que o Endrick fique por mais tempo. Uma vez que ele saiu numa altura em que o Alonso era treinador, chegou a Arbeloa e se calhar não sabemos se o Arbeloa vai continuar ou vai ficar, mas qualquer treinador que esteja a ver o futebol do Endrick agora, eu creio que ele vai querer pelo menos ter na fase de pré-época o Endrick na próxima época, para que possa avaliar se pode ou não, mas com estas prestações já nos deu mais, já nos convenceu, já tem convencido só pelos jogos que ele é um jogador a ser mais-valia no Real Madrid. No momento pior ainda, no momento em que o Real Madrid às vezes tem estado em algumas crises de atuações, em que até as suas estrelas não têm funcionado como deve ser. Então
são esse tipo de jogador, esse tipo de jogadores que entra para abrir o jogo, para desbloquear alguns jogos. Falando agora do Bayern de Munique, o Harry Kane negocia a renovação com o Bayern. O avançado inglês apresenta números impressionantes ao serviço dos alemães, com 119 golos marcados em 126 jogos. Mohamed, a renovação precoce é um sinal de que Kane quer terminar a carreira na Alemanha? Eu creio que não. Creio que o próprio Ken ainda não tenha pensado nisso. Essa renovação, para mim, vai ser mais daquilo que é a confirmação do grande jogador que ele é. O Kane tem feito mesmo e tem sido aquele jogador que o Bayern de Munique sempre precisou, um bom finalizador, um bom matador. Então, essa renovação para mim vem só para aquilo que é trancar do jogador e garantir que os outros clubes não tenham aquela possibilidade de talvez tentar vir e tirar o Kane do Bayern de Munique. Sendo assim, como explica a média de golos tão elevada num campeonato tão competitivo? Eh, o Bayern de Munique é uma equipe muito bem preparada, muito bem estruturada, muito bem organizada e muito bem composta de grandes jogadores. Então, com o talento, com o talento que o Kane tem, com a capacidade de finalização que ele tem e com aquele arsenal todo de jogadores que estão lá prontos para servir a ele, eu acredito que não tem como tu não sair de lá como um matador, né? Então, é mais por isso. Eu culpo mais, não quero desvalorizar ao Kane, mas culpo mais ao elenco que o Kane tem. O Kane tem jogadores que praticamente jogam para ele, fazem jogar a equipe e jogam mesmo apontados para que o Kane possa produzir gols. A continuidade do Kane é o fator principal para o Bayern manter o domínio dos Bundesliga. Não vou dizer que não, também não vou dizer que sim, porque, como eu disse aqui, o Bayern de Munique não é uma equipe muito apostada num jogador, muito apontada num jogador que vai ser aquele mágico que vai resolver tudo, todos os problemas do Bayern de Munique. O Kane tem o seu sucesso, sim, mas o seu sucesso também é devido àquele arsenal de jogadores, como eu disse há poucos minutos, que alimentam o Kane. Então, o Kane não joga sozinho, nem os próprios jogadores não jogam sozinho. Então, é um conjunto em si todo que o Bayern de Munique sempre nos habituou, que todas as equipes alemãs até sempre nos habituaram a jogar. Então, isso não foge muito do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma equipe, se um tem um leque de jogadores que se um não está, outro consegue fazer o mínimo serviço também para fechar aquele buraco. Então, não vou dizer que sim, também não vou dizer que não, porque sim, o Ken é um jogador importante para o Bayern de Munique, faz-se sentir sim na sua ausência, mas não vamos sim dizer que ele seja o fator preponderante para o sucesso desse Bayern de Munique. Mohamed, últimas considerações. Como habitual, agradecer a presença por cá, pelo convite feito para cá estar, deixar os meus abraços para a turma do ICID, Ciências do Desporto, da Faculdade da UEM, prometer voltar cá mais vezes. E é desta forma que colocamos um ponto final a mais uma edição do Diário Desportivo e voltamos amanhã à mesma hora. Até lá! Patrocinado por Apoio